Bom, um dos pontos centrais para essa crise do Império foi o avanço das ideias abolicionistas, que marcaram o debate político, tanto no parlamento brasileiro quanto na imprensa brasileira. A própria sociedade se manifesta contra ou a favor destas ideias entre os anos 1860, principalmente durante a década de 70 e mais ainda nos anos 1880, que o debate pega fogo. Esse debate ele mobilizou não apenas proprietários de escravos, mas também envolve intelectuais, artistas, políticos, uma série de elementos da sociedade brasileira. É nessa época que você tem aquele poema de Castro Alves, O Navio Negreiro, por exemplo. Nessa época você tem artistas que promoviam espetáculos em diversas partes do país para promover, para angariar recursos para financiar a causa abolicionista. Mas o que é o abolicionismo? O abolicionismo é um movimento que começa a ganhar força nesse contexto histórico brasileiro, um contexto de transformações, que vai começar a questionar a escravidão no Brasil e defender a abolição dela, o fim da escravidão. Segundo os abolicionistas, não há nada mais nojento, não há nada mais desprezível que um homem ser dono de outro homem, onde um homem é sujeito à privação da sua liberdade, onde um homem é associado a como se fosse uma ferramenta, como se fosse um animal. E isto seria um câncer que estava corroendo a sociedade brasileira, uma vergonha para o país, algo que deveria ser extirpado. Afinal de contas, o século XIX era o século que se dizia do progresso, da civilização, e não poderia mais encobrir uma prática bárbara e selvagem como era a escravidão. Você sabe que as pressões para colocar fim à escravidão, ao tráfico de escravos, já estavam vindo desde a década de 1830 com os ingleses. Vocês já sabem, falei aqui do Bill Aberdeen e da Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico negreiro entre o Brasil e a África a partir de 1850. O problema é que quando veio a lei Eusébio de Queiroz, a escravidão começou a ficar com os dias contados. Por quê? Porque a maior parte dos escravos que chegavam no Brasil, chegavam via tráfico de escravos. Mas e a procriação entre eles? É baixa. A taxa de mortalidade era maior entre os escravos do que as taxas de natalidade. É complicado você querer... É complicado você querer a reprodução dos escravos em uma situação de opressão, de cativeiro. Isso não tem. Inclusive, uma das formas de resistência era quando as mães praticavam aborto. Então, com a abolição do tráfico, a escravidão já começa a ficar com os dias contados. Sem contar que, após a Lei Eusébio de Queiroz, começou a haver um tráfico interno no Brasil, onde as províncias do norte, as províncias mais pobres, enviavam seus escravos para as províncias do sul, como São Paulo. Só que o preço altíssimo, e o que inviabilizava a compra de escravos. Então, já existe esse contexto que começa a condenar a escravidão. Não é só isso. Vários países, ao longo do século XIX, começaram a abolir o regime de escravidão. No continente americano, durante a segunda metade do século XIX, ainda havia os Estados Unidos, o Brasil e Cuba. Os Estados Unidos entraram numa guerra civil entre o Norte e o Sul, a Guerra de Secessão. E em 1863, Abraham Lincoln assina a abolição, o Decreto de Libertação dos Escravos. Em 86, Cuba, que era uma colônia espanhola, faz o mesmo. Então, o único país das Américas que ainda mantinha uma população significativa de escravos. E o pior, ainda dependia, em grande parte, dos escravos para o seu desenvolvimento econômico, era o Brasil. O que apontava um isolamento internacional cada vez maior. E que reforçava a causa dos abolicionistas. Então veja uma coisa. O Império do Brasil era acusado de ser isolado por parte dos republicanos, que diziam que, por ser a única monarquia das Américas, o Brasil estava sendo isolado, porque vivia rodeado por repúblicas, e a escravidão também isolava o país em um momento em que os vizinhos, em que os países próximos estavam abolindo a escravidão. Então, ou seja, você começa a ter uma associação cada vez maior entre a monarquia brasileira de um lado
e a escravidão de outro. É a escravidão que sustenta a monarquia. E as duas são vistas como instituições arcaicas, como instituições atrasadas, que o país precisa extirpar para conseguir crescer, para conseguir avançar rumo ao progresso desejado, à civilização, que tanto se falava disso no século XIX. Se por um lado os abolicionistas defendiam a abolição, defendiam o fim da escravidão e eram favorecidos com um contexto internacional pautado em grande parte pela pressão internacional, por apoio de artistas e intelectuais, que financiavam inclusive ataques em fazendas, fugas de escravos, acobertavam escravos fugitivos em armazéns, em suas casas, apoiavam a formação de quilombos. Bom, quilombos eram aldeamentos de escravos fugitivos que existiam desde o período colonial. O caso mais famoso é o Quilombo dos Palmares, do século XVII. Só que quilombos se formaram ao longo de toda a história do Brasil. E nesse momento, uma série de quilombos são formados. A causa abolicionista, ela tinha inclusive um símbolo, que era uma flor, a camélia. Uma flor branca, uma flor delicada, que os abolicionistas diziam que ela era como a liberdade, delicada. Então os defensores da causa abolicionista cultivavam em seus jardins camélias e usavam camélias no seu corpo. E entre os quilombos que foram formados, um deles é um quilombo que se formou no atual bairro do Leblon, do Rio de Janeiro, um dos bairros mais ricos, mais caros do Rio na atualidade, mas que no final do século XIX sediou um quilombo que inclusive cultivava camélias. Bom, se por um lado os abolicionistas defendiam o fim da escravidão, havia também os escravagistas. Entre os abolicionistas nós temos nomes como André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio. Entre os escravagistas nós temos, por exemplo, o Barão de Cotegipe. Boa parte dos escravagistas pertenciam ao Partido Conservador. E dentro do Partido Conservador, dentro do parlamento, havia uma ala de políticos que era chamada de ala entravada, que era a ala que defendia de maneira acérrima a manutenção da escravidão. Quais eram os argumentos dos escravagistas? O argumento principal era o seguinte: não há neste país um único pé de café que não tenha sido plantado, que não seja tratado e que não será colhido pelo braço dos escravos. Se nós abolimos a escravidão, este país quebra. Este país é dependente do trabalho escravo. Então havia esse debate intenso aqui. E uma outra questão: para os escravagistas, a abolição da escravidão significa um desrespeito à propriedade privada. Porque na cabeça destes homens, eles compraram os escravos, portanto os escravos são deles. No momento que você declarar a abolição da escravidão, isso funciona como uma desapropriação. Então aquele escravo que foi comprado, que é meu, vai deixar de ser meu. Tá? E reclamavam que a monarquia provavelmente não teria dinheiro para indenizar essas propriedades, que os escravos eram vistos como propriedades, não teria como indenizá-los por esta desapropriação, que significava a abolição. Então havia um debate muito intenso nessa época, que o contexto histórico acaba favorecendo para o lado abolicionista. Bom, o que o Império faz? Quais foram os desdobramentos desse debate todo nas leis aprovadas pelo Império do Brasil? São essas principais leis aqui que eu vou falar no nosso próximo vídeo. Leis que foram abolindo a escravidão aos pouquinhos, com o objetivo de esticar ao máximo a abolição total. Vamos ver isso no próximo vídeo.